Olá, saudações. Meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, aqui de Maceió, Alagoas, naturalmente, exatamente do bairro do Vergel do Lago, onde eu moro aqui há mais de 35 anos. Lembrando que hoje é quarta-feira, 12 de agosto de 2020. Quarta-feira, 12 de agosto de 2020. Eu vou falar aqui sobre um assunto muito interessante. Um assunto que é meio polêmico, mas que não desperta tanto interesse público. É apenas meio polêmico. E se despertar interesse, não é tanto assim. Coisa vulgar, comum, natural. Agora só que é meio estranho sair da boca de um evangélico, de uma evangélica. Não é mesmo? É o seguinte, eu estava revivendo aqui os meus canais do YouTube, os meus canais não, os canais que eu costumo observar, e deparei-me com o da Luciene, ou é Lucilene. É Lucilene. Então eu vi que a Lucilene estava fazendo umas menções referentes à pastora Nadir. E eu fiquei curioso. E procurei me aprofundar ainda mais, me interessar em ouvir quase tudo que ela dizia de seu canal, falando sobre um determinado assunto que a pastora Nadir falou no seu canal. Da casa da pastora Nadir. Ou melhor, a casa da pastora. Bom, depois que eu vi a Lucilene, eu fiquei curioso e fui exatamente pesquisar no canal da pastora para saber exatamente se aquilo era verdade. Não dizendo que a Lucilene mente, mas a gente tem que provar, não é o que diz? E eu fui e vi que era verdade o que ela havia dito. É o seguinte, eu estou embasbacado por ver e ouvir tudo quanto a pastora Nadir falou no seu canal, ao lado do ilustre, esqueci o nome do rapaz, mas eu vou me lembrar. Lembrei-me, é do Feliciano, que outro dia conheci-o como sendo um emissário de Deus, como ele dizia, que era evangelista. Está lá passando uns dias, está hospedado na casa da pastora. E ele estava ao lado dela quando ela começou a falar sobre esse assunto tão interessante. Bom, é o seguinte. A pastora Nadir, pelo que ela disse, deu a entender que vizinhos estavam incomodando-a grandemente durante as madrugadas, durante as noites, ou talvez durante os dias também, ninguém sabe, com seu modo absurdo de fazer amor. Ela falou sobre isso, que tinha pessoas lá que naquele momento de intimidade conjugal, essa pessoa fazia muito barulho, muitos gemidos, muitos murmúrios e coisas da natureza de pessoas celeumosas fazem na hora H do sexo. Eu acredito que a irmã tem razão, porque na verdade o sexo é uma coisa muito comum, porque se não fosse o sexo, não existiria ninguém na Terra, nem aves, nem animais, nem seres humanos, enfim, ninguém existiria se não fosse
é motivado pelo sexo, originado do sexo. Mas porque nós somos originados do sexo, não vamos fazer como os animais fazem essas coisas aos berros, que aliás, na sua comparação que a irmã fez entre o mundo animal irracional e o mundo animal racional, que somos nós, ela fez uma comparação muito interessante. Porque valendo-se dessa pessoa que fazia muito barulho durante o sexo, que a incomodava, e eu acredito que não só incomodava ela, como incomodava outras pessoas também, não é? E ela teve que, diz ela que pediu a Deus permissão para poder rodar o DVD no qual ela fazia essas queixas, prestava essas queixas. Não é verdade? E Deus respondeu a ela que ela podia fazer, podia responder ao povo, falar sobre isso. Estava liberada para falar. Tudo bem. Então, a irmã é o seguinte, ela fez comparações entre as pessoas humanas e o animal e o sexo animal naquele momento ocasional em que eles estão na prática do coito. Coito serve tanto para os animais como para os seres humanos. E aconteceu. Indignada, ela disse, fez uma leitura bíblica lá, falou em Gálatas, falou em outros versículos da Bíblia, que, modéstia à parte, eu não sou muito chegado, ou muito adepto a guardar versículos bíblicos, assim como eu vejo tantas pessoas, eu admiro até fazer menções da Bíblia, de versículos de Bíblia, de passagens bíblicas, sem mesmo consultar a Bíblia naquela hora. Apenas guardou na mente aquele versículo para usá-lo no momento oportuno. Eu não sei fazer isso. Eu acho que a minha mente agora avançada, a idade avançada, não permite mais que eu grave esses versículos, pelo menos eu, né? Porque tem pessoas na minha idade, bem mais velhas do que eu, né? Que conseguem ter uma mente prodigiosa. Eu não tenho. O meu prodígio acabou há muito tempo. Cada pessoa é um universo. Cada um é diferente do outro. E então, vamos falar da irmã. Então, a irmã pediu para que fizesse uma observação entre o momento do coito animal. Ela falou, observai um galo em cima de uma galinha, se eles fazem tanto cacarejo, se eles gritam tanto. Só quero esquecer um detalhe, que a galinha grita, a galinha cacareja muito, o galo não. Mas de qualquer maneira, eu fiquei meio esquisitão, só de ouvir isso. Essa frase, essa comparação, essa expressão, que em tudo que a irmã falou, mais parecia que ela estava dando uma aula de sexo explícito. Se bem que ela disse, eu não sou sexóloga, etc. e tal, e começou a falar, fazendo comparações entre égua, cavalo, entre gatos, cachorros, coisas parecidas assim, que nenhum deles fazia tanto barulho na hora do coito. Entendeu? E por que o ser humano fazia essas coisas? Tem essa tendência de falar, de gritar, de berrar, de espernear na hora do sexo. O sexo foi feito, sim. Eu agora que estou dizendo. E dou razão à irmã. Porque o sexo normal entre o homem e a mulher, ele foi, é e sempre será abençoado por Deus.
Porque não fosse assim, Deus não teria mandado que as pessoas crescessem, se multiplicassem, fossem fecundos, se multiplicassem na terra. Ele só não mandou se prostituir. Então, o sexo normal entre o homem e a mulher é um sexo natural, um sexo educado, é aceitável. Agora, um sexo vicioso, um sexo no qual as pessoas extrapolam, deixam escapar murmúrios, gritos, coisas que devem ser contidas, não é aconselhável. Já a Lucilene, no seu canal, disse que isso era muito natural, que as pessoas podiam se expressar da maneira que quisessem, naquele momento, que Deus estava presente e que admitiam isso. Admitia isso. Sim, tudo bem. Se expressem. Murmure ao ouvido da sua esposa palavras amenas, palavras de amor, de carinho, de respeito. Mas fazer as comparações como a irmã abriu a boca dela, ela estava indignada naturalmente, né? Mas como Deus disse que ela tinha liberdade para fazer aquele vídeo, ela aproveitou-se disso e falou o que tinha que falar, abertamente, numa linguagem quase vulgar, né? Então, ela fez todas essas comparações, que o ser humano não precisava de tanto artifício, tantas coisas para poder fazer um sexo. Porque o casal, naquele momento, ele é abençoado por Deus. Eu já falei sobre isso no outro vídeo, que Deus abençoa o casal que faz o sexo normal, um sexo abençoado, um sexo natural, um sexo educado, um sexo honrado com sua esposa e seu esposo. Aí eu aproveitei o ensejo e vi que a irmã, de certa forma, tem razão. Porque, veja bem, o beijo é uma coisa muito natural. Mas, na verdade, um beijo desse de boca, quando é dado nos pontos dos ônibus, dentro dos coletivos, nas praças, nas ruas, mesmo sendo um casal, homem e mulher, ficam se colando ali, querendo engolir um ao outro, as pessoas não se sentem bem só com um beijo, não é verdade? Eu também, quem quiser se engolir a outro, engulam-se, como se fossem cobras. Mas é uma coisa que deve ser respeitada. Porque é uma mulher, porque é um homem, são noivos, são casais, etc., não vão sair daí se agarrando pelo meio da rua, pelos pontos dos ônibus, nos bares, nas lanchonetes, nos shoppings, nos cinemas, nas praças, né? Como se quisesse fazer o sexo ali no meio da rua. Acontece isso. Ninguém gosta, as pessoas olham assim de soslaio, parece que elas ficam envergonhadas com aquilo. Entende? Então, um simples beijo, ele é censurado. Avalie, você está na sua casa, de madrugada, sendo incomodado por altos murmúrios, por altos gritos de prazer, ressaltando a fúria do sexo naquele momento, incontido, porque a pessoa pode conter. E a mulher parece que é a pior de todas, né? Tem delas que realmente incomodam as pessoas. Mas deve ser evitado, tudo tem controle na vida. E esse é um dos casos que deve ser controlado pelas pessoas. Realmente é bom a gente murmurar. Até a Lucilene disse que se a pessoa se conter de falar, de murmurar palavras, aquilo pode ser prejudicial à saúde. Pode dar até um infarto, pode causar um problema sério
um problema mental, um problema de coração, essas coisas parecidas. Ela me falou isso no YouTube dela, no vídeo dela. Mas também isso não nos dá a liberdade, o direito de incomodar os outros com os nossos murmúrios, os nossos suspiros de prazeres, os nossos gritos. Puxa vida! A irmã fez essas comparações entre animais e seres humanos, dizendo que nenhum fazia barulho, mas fazem. Tem animais realmente que fazem muito barulho, mas deixa isso para lá, porque isso aí é natural dos animais. Eles são irracionais, eles acham que o que estão fazendo na rua não causa nenhum constrangimento para ninguém, principalmente para eles, que não sabem nem o que estão fazendo. Eles querem apenas sentir o prazer da cópula. Então, aí a irmã, ela usou palavras que deixam a gente meio constrangido em ouvir isso. Não estou censurando, não. É apenas um comentário que eu estou fazendo para as pessoas que já viram esse vídeo, né? E eu agora estou falando sobre ele, porque esse vídeo parece que foi em julho do mês passado. Parece que foi de 9 ou 10 de julho, por aí assim. A data não importa, o que importa é saber que ela disse essas coisas. Então, a irmã tentou dar uma explicação lógica, racional, mas acabou se transformando numa aula de sexo explícito. Misturou animais com gente e fez aquele bolo todo. Ela estava realmente muito constrangida, muito indignada com o que estava dizendo, pelo que eu vira. Entendeu? Foi por isso que eu cheguei aqui no canal falando sobre essas coisas. As pessoas devem se conter, não é verdade? O sexo é uma coisa natural, é uma coisa que Deus abençoou entre o homem e a mulher para ser feito delicadamente, para ser feito em momentos oportunos, em momentos propícios, em momentos certos. Né? E seus suspiros, suas vozes, seus delírios sexuais devem ser amenizados. Entendeu? Para que não cause escândalo, porque um sexo escandaloso é muito feio, principalmente entre pessoas de Deus, entre os evangélicos, né? Porque o evangélico deve se conter, não deve se misturar, nem se confundir, querer imitar o povo do mundo, os ímpios. Porque para os ímpios tudo está bonito, tudo está certo, tudo é direito. Mas para os filhos de Deus, eles têm que aprender a ser educados em tudo. Em tudo. Assim como Jesus foi educado em tudo, ensinou a prudência, ensinou o respeito, a paz e a maneira como a gente tem que entrar nos céus. Todos temos que entrar nos céus como Jesus quer e manda, seja lá quem for, porque o convite que ele faz é universal. Ele não escolheu um e outro, não. Ele convidou a todos igualmente. Todos. Dizendo que na casa do pai dele havia muitas moradas. E que se ele fosse, iria preparar lugar para... E voltaria um dia para levá-los para no lugar que ele estivesse, nós estaríamos também. Entendeu? Pois aí está a minha narrativa, o meu modo de falar, o meu modo de pensar. Concordo com a irmã Nadir em isso. E discordo um pouquinho da Lucilene, quando ela acha que as pessoas devem emitir esses sons a seu bel prazer. Não. Sinto muito. Eu continuo dizendo que as pessoas devem se conter silenciosamente para que aquilo seja bem aceito, até para com Deus, né?
porque ninguém pode fugir da presença do Criador, dos olhos santos do Senhor Deus. Não é isso? Mas eu tenho certeza que todos nós temos liberdade para fazermos esse tipo de ação no momento certo. Deus não é voyeur para estar observando ninguém fazer sexo, nem orientando ninguém a como deve se comportar naquele momento. Simplesmente ele sabe que o ser humano, ele mesmo fez o ser humano com essa, como é que se diz? Com essa faculdade, né, de se procriar, e ele sabe muito bem o que fez e o comportamento de todo ser humano como é. Portanto, eu agradeço a todos vocês que me ouviram, lembrando que não estou aqui censurando nada nem ninguém. Estou dando apenas a minha opinião e reclamando sobre o modo expressivo que a pastora Nadir descreveu, falando em animais, seres humanos, né? Eu espero que realmente Deus tenha liberado ela para falar daquela maneira e rodar seus vídeos por aí. Eu espero que vocês tenham gostado da minha palestra, deem um like se for possível, e se ainda não for inscrito no canal, faça uma inscrição e acione o sininho para receber as notificações. Ok? Aqui fica o Paulo Coroa de Maceió, agradecendo a todos, lembrando que nós ainda estamos em plena pandemia. O coronavírus continua agindo por aí afora e aqui no Brasil também. Ele não se ausentou, ele não foi contido, entendeu? Ele continua fazendo vítimas, embora com menos ação, com menos força, mas ele continua fazendo. E as pessoas diariamente pela televisão continuam pedindo. O Ministério da Saúde adverte: use suas máscaras ao sair de casa, use seu álcool gel, use seu álcool 70, lave bem suas mãos com água e sabão, ou enfim, façam tudo isso, porque ele continua à espreita, aguardando o momento de atacar. Que Deus os abençoe hoje, amanhã e sempre. Tchau.